Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Nando. Deixa eu só me acomodar aqui. Queridos, a palavra hoje é uma palavra diferente do formato que eu geralmente ministro. É algo que o Senhor tem me ensinado e tem falado muito comigo, tem norteado a minha casa, a minha família. E eu creio que Ele vai também falar ao seu coração, que você possa desfrutar dessa palavra de forma prática, que você possa levar para a sua vida, para o seu cotidiano. Eu creio que algumas pessoas já vivam dessa forma, outras não. Eu confesso que eu estou aprendendo com o Senhor e a minha casa está aprendendo. E ela tem um título, essa mensagem, que é Menos Distrações e Mais Intencionalidade para um ano de favor e de graça. Nós temos declarado aqui nessa casa que nós viveremos 2026, né, que nosso 2026 é o ano do favor e da graça de Deus. E desde que Deus deu esse tema para o André, para o pastor dessa casa, ele também me falou ao meu coração sobre o que era necessário para nós vivermos esse ano desfrutando do favor e da graça de Deus de uma forma diferente, né? A verdade é que nós desfrutamos do favor e da graça de Deus todos os dias da nossa vida, senão não estaríamos aqui. Mas nós temos declarado que vamos viver diferente esse ano. Quem é filho dessa casa sabe que nós temos falado, o pastor Samuel, o pastor André e todas as pessoas que têm subido aqui, que têm ministrado essa casa, nós temos falado de viver um ano abundante de favor e graça. E algo que marcou o meu coração é que eu ouvi um conceito sobre o favor e sobre a graça de Deus, que a graça é exatamente a capacitação de Deus ao homem. Ou seja, a graça é a capacidade que você recebe divinamente para fazer aquilo que você não seria capaz de fazer humanamente. Ou seja, a graça de Deus é o favor divino sobre nós, para que nós possamos alcançar ou cumprir aquilo que naturalmente nós não vamos conseguir. Aquilo que pelos nossos conhecimentos, pelas nossas forças, pela nossa autoridade, nós não conseguiremos. Para isso, o Senhor derrama graça sobre nossa vida, para que nós então possamos cumprir, possamos fazer, possamos conquistar. Então, quando Deus vem falando, né, ao nosso coração sobre o ano de favor e graça, Deus colocou um tema pessoal para mim, que além, né, do nosso tema como igreja, como família, nós temos o tema, né, que é o favor e a graça de Deus, que é viver isso esse ano de uma forma abundante e nunca vivida antes. Mas Ele também colocou em meu coração algo que eu preciso fazer para que eu viva verdadeiramente isso que nós estamos pregando, que é menos distrações e mais intencionalidade. E por que Deus tem falado isso comigo? Talvez você se identifique essa noite, e se você já está mais à frente, se você está num patamar acima do meu, né, do que eu vou falar aqui nessa noite, amém. Eu glorifico a Deus por isso. Tenha um pouquinho de paciência, porque eu sei que assim como eu, outras pessoas aqui precisam ouvir e precisam receber essa palavra e precisam praticar essa palavra. Amém? Então, quando Deus fala ao meu coração, tem falado ao meu coração, menos distrações e mais intencionalidade, isso significa que eu tenho me distraído facilmente e tenho sido pouco intencional. Porque Deus, Ele nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. E eu tenho aprendido demais com o Senhor.
eu tenho aprendido muito com ele sobre isso. Ele tem me mostrado como que até hoje algumas coisas na minha vida não foram conquistadas, não foram alcançadas, não porque ele não tivesse liberado para mim, mas porque eu não tive intencionalidade para viver de acordo com aquilo que ele tem para a minha vida. É simples, né? Nós religiosamente pensamos assim: não há nada que possa impedir o agir de Deus. Calma, eu sei que não há nada que possa impedir o agir de Deus. Mas o agir de Deus exige uma ação, não somente dele, mas nossa também. Por exemplo, Deus quer me fazer uma excelente médica. Deus quer me fazer uma médica ou uma cientista. Vamos falar, Deus quer me fazer uma cientista tão competente que eu vou ganhar um prêmio por descobrir a cura do câncer. Seja ele qual for e qual origem ele tiver. Para eu ser essa cientista capaz de descobrir a cura do câncer, eu não posso ficar sem fazer uma faculdade. Eu não posso ficar sem estudar. Ou até mesmo eu não posso fazer uma faculdade de direito, né? Eu vou estar fora do campo científico. Então, o que eu preciso fazer? A graça de Deus foi liberada sobre mim. Ele me deu um dom diferente. Ele me deu algo para que eu me destaque na humanidade, e não só me destaque, mas para que eu consiga, para que através da minha vida a cura do câncer seja feita, seja realizada, seja possível. Para eu fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso me tornar uma cientista. Senão, eu vou passar uma vida inteira na Terra, vou para a eternidade sem ter cumprido o propósito de Deus na Terra. Sim, mesmo os filhos de Deus podem viver uma vida inteira sem desfrutar do propósito de Deus para ele, ainda que esse propósito já tenha sido liberado por Deus para a vida desse filho. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando? Vocês concordam, né, que de fato não tem como viver o sobrenatural se nós não nos levantarmos, se nós não fizermos a nossa parte? Assim como não tem como eu ter um sucesso profissional ou um sucesso financeiro se eu não me movimentar para isso. A não ser que eu nasça em berço esplêndido e seja uma herdeira, e mesmo assim, como herdeira, eu posso destruir tudo que eu ganhar. Eu posso perder tudo que eu ganhar. Num jogo, um dia de jogo, talvez uma pessoa possa perder toda a fortuna dela. São essas realidades que são tão simples, mas ao mesmo tempo tão difíceis da gente pensar, da gente raciocinar, da gente aceitar e da gente modificar. E eu me comprometi com o Senhor que esse ano eu serei diferente. Eu serei uma pessoa diferente e eu serei intencional nas minhas conquistas, nas minhas vontades, nas minhas ações. E para a gente continuar aqui, fala com o seu irmão, não dorme não. Uma mensagem assim, né, mais tranquila, mais instrutiva, às vezes dá um soninho, mas não dorme não, meu irmão. Amém? Distração. O que é a distração? Eu peguei alguns conceitos sobre distração e intencionalidade, eu quero passar para vocês. A distração é a falta de concentração dos sentidos no que se passa em volta. Então, a distração é a falta de concentração dos meus sentidos, daquilo que passa à minha volta. É a mente dividida, sem foco no que realmente importa. Ela tira a nossa atenção do propósito, nos faz viver no automático. É ter o coração distante, mesmo estando presente. Distraídos são reativos.
Agora vamos para intencionalidade, para pessoas intencionais. Intencionalidade é ser intencional, é fazer de propósito, é agir de caso pensado, é fazer escolhas alinhadas com valores, fé e missão, é viver por decisão e não por acaso, buscar a Deus de forma consciente, escolher agradá-lo em todas as áreas. Intencionais são pensantes ativos e não pessoas reativas, como os distraídos. Ok? Então, eu queria trazer esse conceito aqui para a gente continuar. Eu queria trazer, primeiro, as diferenças entre a distração e a intencionalidade. E eu vou passar mais rápido por essas diferenças, porque eu quero ir mais à frente aqui na ministração, eu não quero demorar muito para ir para outra parte da mensagem. A primeira diferença da distração e a intencionalidade é que a distração, ela afasta a pessoa de Deus. A intencionalidade, ela gera a conexão com Deus e com o conhecimento de Deus. Lá em Mateus 15, 8, diz assim: este povo se aproxima eu anotei, falei não preciso ficar desesperada, né? Eu anotei, como meu marido me instruiu, todos os versículos. A única coisa que pode acontecer aqui é eu ter anotado a referência errada, mas o versículo está certo, então está tudo certo. Graças a Deus, porque realmente eu passei muita vergonha na minha última ministração, eu não agi de forma intencional e nem inteligente. Mateus 15, 8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já em 2 Pedro 3,18, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas intencionais e não as distraídas, elas se aproximam de Deus porque elas não estão próximas a Deus por acaso. Elas não estão ali sem estar. As pessoas intencionais, elas não vêm para o culto, mas estão pensando no que vão comer mais tarde, ou no que vão fazer amanhã. As pessoas intencionais, elas se aproximam de Deus, porque quando elas chegam à presença de Deus, elas estão de fato ali. Não só o corpo, mas o coração, a alma, os pensamentos longe. Ela se entrega na sua totalidade. E as pessoas intencionais, elas desfrutam não só da presença de Deus, mas do conhecimento de Deus. Quero te dizer que se você é um filho de Deus, se você é um crente, que você não estuda a palavra e você não ora, você não desfruta de uma vida com Deus. Se você não gasta o seu tempo estudando a palavra e não só apenas lendo um versículo diário, você não vai se aproximar de Deus com intencionalidade, não vai ser tão próximo de Deus quanto um filho, uma filha que conhece, que tem o conhecimento de Deus. Porque, de fato, nós precisamos conhecer a Deus para agradar a Deus. Você só vai saber dos presentes que eu gosto, inclusive eu estou cheia de presente hoje. Gente, meu aniversário, essa casa me presenteou muito e eu estou realmente toda de presente. A sandália eu ganhei do Ministério Infantil, vou até falar aqui, vou honrar. Não, tem que honrar todos os departamentos, né? Porque vocês me deram presentes. Esse vestido lindo aqui eu ganhei do departamento de eventos, né? Né, Gabi? E olha só esse colar e esse brinco. Ganhei do departamento de ação social. Tô chique demais, gente. Deixa eu ver, acho que é só isso tudo. Então, eles conseguiram me agradar. Eles me deram presentes, as pessoas compraram os presentes que me agradaram, e eles me agradaram. Por quê? Porque eles me conhecem. Porque quem comprou os presentes, quem saiu, quem foi lá, quem escolheu, me conhece o meu gosto.
Assim somos nós com Deus. Nós precisamos conhecê-lo para agradá-lo. Nós precisamos entender como que nós precisamos ser, como que precisa ser o nosso caráter, a nossa índole, para agradar o nosso Senhor. Isso é ser intencional. Segundo ponto, distração destrói o discernimento. Trocamos o que é eterno e de imensurável valor pelo imediato e barato. Intencionalidade fortalece o caráter. Vivemos por convicção, não por emoção. Então, somos menos impulsivos. Lembram da história de Esaú? Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, por um prato de guisado, de sopa. Ele realmente não discerniu a eternidade. Ele não discerniu a bênção de Deus, a primogenitura, o que representava ser o primogênito diante de Deus. E assim ele vendeu, ele abriu mão daquilo que é eterno e imensurável por aquilo que é imediato e barato. Sabe, tem muitas pessoas trocando uma família por uma coisa imediata e barata. Tem muitos homens e mulheres deixando suas famílias por coisas imediatas e baratas. Assim também como tem muitos pais que afastam seus filhos porque não conseguiu raciocinar, não conseguiu pensar e soltou uma palavra imediata e baixa. Baixa, eu não estou falando só de palavrão. Baixa é abaixo daquilo que o seu filho representa. E em todos os relacionamentos, cuidado, nós precisamos tomar cuidado para não trocar o que é eterno e imensurável pelo imediato e barato. Nada que é barato vale a pena. Terceiro, distração rouba o propósito e direção. Intencionalidade traz clareza de propósito. Você sabe por que acorda, por que serve, por que diz sim. Filipenses 3,14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A distração sempre vai roubar nosso propósito. A intencionalidade sempre vai nos fazer andar em direção ao propósito. Agir de forma correta para que nós possamos alcançar o nosso propósito. A distração, ela mina a nossa capacidade de alcançar o nosso objetivo. A intencionalidade, ela nos impulsiona para esse objetivo. Ela te faz andar a passos largos para aquilo que você tanto quer, para o seu sonho, para os seus planos. 4, a distração destrói relacionamentos. Casamentos são sufocados pelo cotidiano. Filhos sem atenção, amizades sem profundidade. A intencionalidade, ela melhora relacionamentos, presença real, escuta verdadeira, o amor prático. Quem é intencional sabe que precisa estar presente de verdade. Sabe quantas vezes um filho nos chama, uma filha nos chama, e mãe, ou pai, e você fala, você ali naquele mesmo instante para a criança parar de te chamar porque você está fazendo alguma coisa importante, e você fala, quantas vezes eu já fiz isso? A Antonella me chama e eu falo, fala filha, aí ela vai lá e fala alguma coisa e eu não prestei atenção, ainda fala assim, que legal. As crianças hoje não são como as crianças de antigamente. Graças a Deus por isso, porque quando eu faço isso, ela fala assim, como que você, que legal o quê, mãe? Você não está prestando atenção? Que bom que os filhos de hoje nos fazem
nos chamam a essa responsabilidade, a esse momento de reflexão ali, e falar, não que você vai atender o seu filho toda vez que ele te chama, porque é impossível, principalmente as mães. É o quê? 1000 mães por dia? Não sei. Mas é você pelo menos parar, olhar nos olhos e falar, agora eu não posso. Me dá mais 10 minutos, ou daqui a pouco a gente conversa, daqui a pouco eu vejo. Ou de repente você pode parar ali naquele momento, sabe? É estar presente de verdade, isso é intencionalidade. Gente, o Rafael tem 3 anos de idade. Ele virou para mim esses dias e falou, mamãe, olha aqui, mamãe, o que eu sei fazer e tal. E ele está falando, e eu ocupada, eu não vendo e tal. Aí quando ele falou assim, olha mamãe, o que eu sei fazer? Aí eu falei assim, vai, faz, filho. Aí virei para outro lugar, ou sei lá o que eu fiz. Aí ele pegou e fez. Aí eu peguei e falei, que legal. Aí ele falou assim, mas você não olhou. 3 anos, ele falou, mas você não olhou para o que eu fiz. Eu olhei para ele, sou menino, você tem quantos anos? Eu, hein? Fazendo passar vergonha, assim. Então, de fato é isso, a gente nem olhou. A nossa vida está passando e a gente não está olhando. Os nossos filhos estão crescendo e a gente não está olhando. O nosso marido está precisando e a gente não está olhando. A sua esposa está te chamando a atenção, precisando da sua atenção, precisando do seu conselho e você não está olhando. Nós não estamos parando para olhar à nossa volta, nós não estamos parando para olhar as pessoas à nossa volta, nós não estamos parando para olhar as nossas necessidades. Quantos de nós estamos adoecendo ou vamos ao médico e já é tarde demais porque nós não paramos para olhar o nosso corpo, para entender o que o nosso corpo está nos falando? Gente, é muito sério, a intencionalidade, ela faz parte de todas as áreas da nossa vida. E por último aqui, o 5º ponto, a distração é uma inconstância que paralisa. Você não cresce, não amadurece e não frutifica. Não significa que você estará fora do caminho certo. Olha só, gente, isso é muito importante. O distraído, você estar distraído não significa que você está no caminho errado. Satanás não precisa tirar você do caminho certo. Ele só precisa tirar os seus olhos do alvo. Você pode estar no caminho certo, mas os seus olhos não estarem olhando para o alvo. Isso é distração. Intencionalidade é constância. A pessoa não se move por estado de ânimo. Ela não se move pelas circunstâncias. Hoje eu quero, hoje eu estou com vontade, hoje eu estou animada, então eu vou. Não. O intencional, ele não age pelo estado de ânimo, mas por compromisso. Gente, mas olha, como eu apanho nessa palavra aqui. Porque pensa numa pessoa inconstante. Era eu. Amém. Amém, irmão? Dá um amém aí, pelo amor de Deus. Vocês estão me olhando, vocês estão muito quietinhos. E pensa numa pessoa inconstante. Era eu. Eu tenho que profetizar aqui, até porque eu estou sendo intencional agora nesse ano de 2026. E eu tenho falado com Deus. Deus, arranca a inconstância da minha vida, me ajuda nisso. Porque a inconstância, queridos, é desobediência. Porque quem é inconstante não tem compromisso. E eu falei assim, pastor, agora é uma pessoa que não tem compromisso com nada. Não, não é sobre isso. Mas, de fato, eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso ser uma pessoa mais comprometida com a minha missão, com a minha visão, com os meus planos e, principalmente, é óbvio, com aquilo que Deus tem para mim. A pessoa que é constante, ela continua mesmo quando não sente vontade. Permanece mesmo quando é difícil. Aí você pensa, nós precisamos de constância. Quem sabe, nós começamos a observar que muitas pessoas não prosperam no trabalho porque não são constantes. Muitas pessoas não continuam no leito da família porque não são constantes em permanecer mesmo quando é difícil. Só uma pessoa constante vai permanecer mesmo quando for difícil. Mesmo quando tudo disser não. Mesmo quando você tiver todos os motivos para ir embora.
Só uma pessoa constante, cheia do Espírito Santo de Deus, vai permanecer. E são essas pessoas constantes. Essas pessoas são as pessoas fiéis que você e eu precisamos que estejam do nosso lado e que nós precisamos ser para aqueles que estão ao nosso lado. E agora, deixa eu só ler uma frase para vocês. A distração nos afasta do propósito, mas a intencionalidade nos aproxima do céu. Por que não nos aproxima do propósito somente? Essa frase que eu coloquei aqui. A distração nos afasta do propósito, mas a intencionalidade nos aproxima do céu. Porque muitos de nós, os propósitos de muitos de nós, estão muito desalinhados com o céu. Não precisamos apenas ser intencionais, mas precisamos ser intencionais com o alvo certo, pelo motivo certo, pela pessoa certa. O alvo é fazer a vontade de Deus. O motivo é viver para a graça de Deus. E o que eu falei, gente? Alvo, motivo e pessoa. E a pessoa é o próprio Deus. É viver, é não viver mais, mas permitir que Cristo viva em nós. Que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Isso é ser filho intencional de Deus. Mas vamos lá. Tudo bem até aqui? Já deu para dormir ou tá tranquilo? Ih, ó, ficou todo mundo quieto, é aquela coisa, quem cala consente, né? Tá todo mundo acordado aqui comigo, gente? Levanta a mãozinha aí. Não, vamos interagir aqui um pouquinho, amém? Então agora que vai ficar boa a mensagem, tá bom? Vamos lá. Duas decisões, eu coloquei o número 2 aqui, estou lendo duas decisões. Número 2, decisões e atitudes práticas para exercer a intencionalidade. Se formos intencionais, precisamos ter atitudes intencionais e precisamos praticar aquilo que a gente... nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito para que sejamos intencionais, né? Para que a gente desfrute da intencionalidade, do que ela pode nos oferecer. Decida a voz que governa o seu dia. Quantos querem aqui desfrutar daquilo que Deus tem para você este ano de 2026? Levanta a mão. Todos queremos. Então, nós precisamos tomar algumas atitudes, dar alguns passos. E o primeiro é, decida a voz que governa o seu dia. Uma pessoa intencional, ela não pode acordar com o celular na mão. Sabe? Nós estamos, as redes sociais, né, a internet, a inteligência artificial é uma bênção. Mas se ela te servir, se você servir a elas, não é bênção, é maldição. Você não pode ser dirigido, direcionado por uma rede social ou pela voz que está na rede social. Você precisa ser direcionado, você precisa ser governado pela palavra de Deus e pela voz de Deus. Aquilo que você consome nos primeiros minutos da sua vida vai governar o seu dia, vai governar a sua mente. Porque aquilo que preenche a nossa mente ganha o nosso coração e dita as nossas atitudes. Gravem isso. Aquilo que povoa, aquilo que você aquilo que você alimenta, aquilo que você consome, vai ganhar a sua mente, vai ganhar o seu coração, vai descer para o seu coração e vai ditar as suas ações. Por isso que aquilo que você se alimenta governa o seu dia. Se você se encher de carboidrato e de açúcar, você não vai ter energia suficiente para o seu dia de uma forma mais prolongada. Você vai ter uma energia ali de explosão. Mas
aquilo ali vai ser consumido rapidamente pelo seu organismo e depois você não vai ter, você vai ter fome de novo e menos energia. Agora, se você mas se você tiver uma alimentação equilibrada, com mais proteínas, aquilo ali vai condicionar o seu corpo mais saudavelmente para o dia e até a próxima refeição. Assim é a nossa mente, assim é o nosso emocional, assim são os nossos pensamentos. Nós precisamos entender que a gente não pode ouvir outra voz a não ser a voz de Deus, em primeiro lugar ao acordarmos. Então, quando você acordar, a primeira atitude assim, que eu te aconselho, que eu tenho aprendido, e isso eu já tenho praticado há uns anos, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer a Deus, de repente até antes de abrir os olhos, mas eu abro os meus olhos e eu leio um versículo, pelo menos um versículo. Se não der para eu fazer o devocional ali naquele momento, se não der para eu estudar naquele momento, eu vou ler um versículo. E eu falo com Deus, assim, Deus, eu estou lendo a sua palavra porque eu quero te ouvir antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa. Porque a voz de Deus precisa governar o meu dia. Pessoas intencionais são governados pela voz de Deus. Planeje a sua semana, uma outra ação, para que você seja intencional este ano e receba abundância de favor e graça de Deus. Planejar a sua semana. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente conduzem à fartura. Sabe, coloca na agenda. E eu não sou uma pessoa organizada. Eu luto para organizar. Então existem três tipos de pessoas na Terra, gente, sobre organização. O desorganizado, não sou eu. O organizado, que também não sou eu. E aquele que luta para ser organizado, que sou eu. Porque a gente precisa organizar para poder desfrutar do melhor. Uma vida desorganizada é uma vida que beira ao caos. Se seu dia for desorganizado, seu dia beira ao caos. Então, nós precisamos nos organizar. E eu tenho aprendido que eu preciso organizar a minha semana. E sabe, ali na organização, de você colocar no papel, e ali você começa a perceber também, quando você coloca no papel as suas prioridades, você começa a se conectar com aquilo ali, com os seus compromissos, e ali você pode ver, olha, esse compromisso aqui não está contribuindo com o meu propósito, eu vou tirar. Ou eu não separei aqui um tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família, então eu tenho que tirar algo que não é tão importante quanto isso e colocar isso. Então, a organização, planejar a nossa semana, vai nos proporcionar ter dias melhores e mais produtivos. Amém? Eu coloquei aqui, coloque na agenda aquilo que você precisa fazer e quer fazer, e, inclusive, aqueles compromissos que você deu à sua palavra. E ontem eu tive uma experiência sobre isso, né, Maria da Glória? Que eu me comprometi com a irmã Maria da Glória, de participar de uma reunião lá na casa dela, que inclusive foi bênção demais, foi maravilhoso. Mas eu passei mal e eu não ia. Eu estava um pouco melhor, mas não estava tão bem, e eu não ia. E ela me mandou um áudio, quando eu falei com ela, né, mais cedo, que eu não iria. E ali ela falou que Deus, né, que ela ia orar por mim. E ela falou algo que ela falou que também não estava bem naquele dia, mas que Deus estava sustentando ela e que a reunião iria acontecer. Ali Deus me fez lembrar que eu me comprometi em ser intencional esse ano. E ali, quando eu ouvi o áudio dela, eu falei assim, eu vou. Aí eu falei com o André, eu falei assim, André, Sim, lembrei do pastor Samuel e lembrei do meu compromisso com Deus. E eu falei, André, eu não estou bem, mas... E eu falei com o André, eu falei assim, na verdade... Hoje, eu estava me programando com vontade de ir, com meu coração ardendo para ir a semana inteira, mas naquele momento eu não estava com vontade de ir, porque eu não estava bem. E eu falei assim, mas eu vou, porque eu dei a minha palavra, e aí eu lembrei do pastor Samuel, que ele falou que os compromissos da igreja não serão cancelados, né, nem que estejamos aqui só a pessoa que marcou o compromisso e Deus, mas sobre a constância de você marcar um compromisso, de você dar a sua palavra e cumprir.
Então, eu falei com o André que eu iria, e por causa do testemunho dela, que ela não estava bem, mas ela ainda assim fez a reunião na casa dela. Isso é intencionalidade, é agir com intencionalidade. Diga não para o que não está alinhado com o seu propósito. Isso aqui é a parte que dói na intencionalidade. Dizer não para o que é confortável, para o que é bom, é muito difícil. Dizer não para o que não é bom é fácil. Dizer não para o que você não quer fazer ou para o que você não gosta é muito fácil. Mas dizer não por aquilo que é bom, para aquilo que é bom, para aquilo que você gosta de fazer, para aquilo que você gosta de comer, é muito difícil quando você gosta, você dizer ou não. Só que ou sejamos intencionais para dizer não para aquilo que não está alinhado com o nosso propósito, com o nosso plano, com o nosso objetivo, ou nós vamos viver distraídos. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Limites para redes sociais. Nós precisamos dizer não para as redes sociais, gente. Nós precisamos colocar limite nisso. Reduz as comparações. Porque, às vezes, quando nos comparamos, nós temos a dificuldade de dizer não para nós. Vou dar um exemplo, nem sei se teria um outro tópico melhor, mas eu vou dar um exemplo aqui. Dizer não para algo que é bom. Toda mulher que gosta de fazer unha, levanta a mão as mulheres que gostam de fazer unha. Ó, as meninas estão com medo, falam assim, agora só falta a pastora falar que não pode fazer unha. Acho que elas rezaram 10 Pai Nosso ali, umas 5 Ave Maria. Não é isso. Mas toda mulher gosta de fazer unha, ou a maioria delas. Eu também. Inclusive, gente, quando eu tiver dinheiro, eu não vou falar nada, mas haverá sinais. Esse negócio de naturalidade no rosto, em qualquer lugar, isso daí natural já basta eu. Eu quero mesmo um negócio que fica diferente, eu quero muita estética, harmonização facial. E se não me reconhecer, problema se eu tiver mais bonita. Esse negócio de humildade, simplicidade, é só porque a gente não tem dinheiro. E quando a gente tem, o negócio muda, né? Brincadeira, gente. Mas hoje eu não fiz as unhas. E pra gente, pra mulher, né, sair sem unha feita, eu vim aqui ministrar sem minha unha estar feita. Eu vou falar para vocês que é o que eu gosto, que eu estou aqui, que é melhor para mim isso aqui? Não. Mas eu não fiz as minhas unhas. Por quê? Porque nós lá em casa estamos organizando várias coisas. E uma delas é que nós queremos diminuir drasticamente os gastos de cartão de crédito. Porque nós queremos ter uma vida mais leve, uma vida menos apertada, sabe? E nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos agora, eu e o André, nós estamos com muito desejo de terminar a nossa casa, de trocar o nosso carro. Então, nós temos alguns propósitos e objetivos que não cabe e não se ajusta aos gastos que não são essenciais. E eu vou dizer para você que agora, toda semana, eu vou chegar aqui sem a unha feita? Não, gente, minha unha vai estar limpinha, né? O pé limpinho, claro. E quando eu tiver a oportunidade, dia de pagamento, ou quando a gente puder separar ali o eu mereço, né? Isso que eu aprendi com o meu irmão sobre eu mereço. Ele falou que, um dia a gente conversando sobre isso, ele falou que eles separam um eu mereço, né, Duda? Tem um eu mereço lá na casa da Duda, que é para usar com aquilo que você quer, com aquilo que ele quer, ele usa o dele, com aquilo que a esposa dele quer, ela usa, e assim nós vamos fazer. Mas o dinheiro ele vai embora sem a gente ver. Tudo bem eu fazer unha, mas se eu tivesse o dinheiro para fazer, não usar o cartão. E se eu tivesse que fazer unha essa semana, eu teria que usar o cartão, porque eu não teria o dinheiro. Então, por que eu estou falando isso? Porque alguns gastos, principalmente para a mulher, dói. Né? Dói não fazer um cabelo naquela semana que você queria fazer. Dói não fazer uma unha naquele dia que você queria fazer. Só que existem propósitos maiores do que as nossas vontades imediatas.
E eu nem estou aqui dizendo, gente, que as mulheres não devam fazer unhas. Façam, estejam lindas, estejam cheirosas, bem arrumadas. Nós merecemos isso e precisamos também. Eu só estou dizendo que não podemos ser imediatistas. Não podemos deixar o nosso dinheiro ir embora sem a gente ver. Amém, irmãos? Os homens aí amaram, né? É de Deus essa palavra, né, pastor? Pastora sábia, né? Ah, olha, gente, calma aí que eu não... Tem que acabar a pregação, né, Carlinhos? Já está na hora de acabar a pregação. Vamos lá. Até me perdi. Ai, meu Deus. Olha, gente, viu que eu nem acabei essa parte ainda. Essa parte é chata, mas vamos lá. Elimine as dívidas e gastos. Peraí, gente, aonde eu estou? Planeje sua semana. Diga não para o que não está alinhado com o seu propósito. Elimine as dívidas e gastos que fazem seu dinheiro ir embora, sem você ver. Foi um exemplo que eu dei, né? Controle sua vida financeira. Não seja controlada por ela. Ah, pastora, por que você está falando sobre isso numa mensagem de intencionalidade? Porque a nossa vida é um todo, sabe? A nossa vida não é, a minha vida espiritual tem que estar assim, a minha vida financeira está de um jeito, a minha vida sentimental está de outro. Não, a gente tem que andar alinhado com todas as áreas da nossa vida. E sobre a questão de dívida, gente, eu não tenho aqui, porque eu nem ia falar sobre isso, mas eu estou lembrando agora de um estudo que teve, agora recentemente, que mostrou que uma pessoa, um homem endividado, um pai de família endividado, ele tem maior facilidade para... como é que fala, gente? Para ser subornado. Olha só que sério isso. Um pai de família endividado tem maior probabilidade de ser subornado do que um pai de família que não tem dívida. Ah, mas como assim, Paula? E o caráter? E um homem de Deus? Somos filhos de Deus, temos um bom caráter. Só que o seu filho não tem nada para comer em casa. Sua filha não tem nada para comer em casa. E você não tem perspectiva nenhuma de quando que você vai poder comprar. Eles estão passando fome. Ou estão passando necessidade. E aí vem uma proposta para você cometer um crime, ou para você enganar alguém, ou para você entregar um pacote. Entrega um pacote, ganha um dinheiro ilícito, só para fazer isso daqui. Quanto é? R$100. Nossa, é muito pouco. Mas o meu filho está com fome desde ontem. Eu vou fazer. Isso é muito sério, gente. E a gente não pode julgar enquanto não estiver na pele daquela pessoa. Isso significa que nós podemos ser essa pessoa frágil nesse momento. Então, a dívida, ela deterioriza o nosso caráter. Ela nos faz, às vezes, tomar uma atitude que não deveríamos tomar. Então, nós precisamos ser controlados, não mesquinhos, não avarentos, mas nós precisamos controlar a nossa vida financeira e não sermos controlados por ela. Para que nós possamos ajudar mais pessoas. Sabe? Quantos de nós talvez tenhamos dificuldade de ofertar na casa do Senhor? Hoje o André estava falando sobre oferta, sobre dízimo. Quantos de nós temos dificuldade porque não temos? Porque está apertado, porque está pagando dívida, porque está pagando juros. Quantos de nós talvez estejamos sendo infiéis no dízimo exatamente pelas mesmas coisas? Enquanto você não organizar a sua vida, enquanto você não controlar as suas finanças,
você vai continuar sendo infiel ao Senhor. E isso não vai te isentar daquilo que a palavra diz sobre infidelidade. Isso só vai te mostrar que você está agindo de forma errada com aquilo que o Senhor tem te dado, tem te confiado. Intencionalidade também é poda. Viva com a eternidade em mente. Antes de decidir algo, pergunte: isso glorifica a Deus? Está alinhado com a eternidade ao lado do meu Senhor? Faça boas escolhas, mesmo que você tenha que sofrer o dano. Somente uma pessoa intencional e alinhada somente uma pessoa intencional e alinhada com a eternidade vai tomar as decisões que agradam ao Senhor. É verdadeiramente sofrer o dano para que você não tome a decisão errada, a atitude errada. Eu poderia fazer isso aqui. Isso nem é ilícito, mas não condiz com a eternidade. Não condiz com a minha morada, não condiz com o meu lugar, com o lugar onde eu vou acessar na eternidade. A palavra de Deus diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E para as coisas que não nos convêm, nós precisamos ser intencionais para que a eternidade venha ditar aquilo que nós devemos fazer. Seja intencional nos relacionamentos, tempo de qualidade com a família, presença no ministério, atenção aos amigos. Trabalhe com excelência e propósito. Colossenses 3, 23. Diz assim. Colossenses 3, 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E aí eu coloquei: seja íntegro, e seja alguém que reflita como filho de Deus. Trabalhe com excelência. Nós sempre falamos aqui, sabe? Não seja aquele funcionário, primeiro, em hipótese alguma, ceifeiro, você que é filho desta casa, não seja um funcionário ruim. Em nome de Jesus. Segundo, não seja alguém que só faz o que foi pedido para fazer. Faça além, vá além, seja intencional, seja excelente. As pessoas excelentes não são medianas. As pessoas excelentes, elas não fazem só aquilo que foi pedido para fazer, elas fazem com excelência aquilo que foi pedido para fazer, e elas enxergam naquilo que há para fazer uma oportunidade para se destacar. Seja íntegro no seu trabalho. Tudo que você fizer, faça como se você fizesse para o Senhor. Se você está arrumando a casa, minha irmã, arrume como se fosse para o Senhor. Não arrume a sua casa, não lave a sua louça reclamando porque a louça brota, reclamando porque o serviço de casa não termina. Não termina, assim como o serviço da onde você sai para ganhar também não termina. A diferença é que ali você recebe materialmente, você recebe o dinheiro, mas quando você faz algo que o dinheiro não pode comprar, porque no seu trabalho, que é infindável, que você trabalha todo dia você chega na sua empresa, tem coisa para fazer, mas tudo que você faz ali, o dinheiro pode comprar. Agora, quando nós fazemos algo que o dinheiro não pode pagar, que o dinheiro não pode comprar, nós achamos que é muito difícil, nós achamos que é muito trabalhoso, nós achamos que nós não temos valor. Para com essa mentalidade pequena de colocar preço em tudo, porque quando você faz por alguém, por alguma pessoa, para Deus, para a igreja, para sua família, algo que você não recebe naquela hora, isso significa que aquilo ali não pode te pagar, isso significa que o que
você fez tem muito mais valor do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Todas as outras coisas o dinheiro pode pagar, o dinheiro pode ditar como você vai agir, como você vai fazer, o trabalho que você vai fazer, a atitude que você vai tomar, mas para outras coisas não. Para outras coisas não é preço, para outras coisas é valor. Então nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo a comida, lavando o banheiro ou fazendo outra coisa que você não gosta, aquilo ali não é sobre preço, aquilo ali é sobre o seu valor e o valor da pessoa para quem você está servindo. Sabe, eu ando por aí, eu já fui também muito imatura, mas eu vejo mulheres e mulheres imaturas que reclamam o tempo todo que os filhos correm, que reclamam o tempo todo que os filhos espalham o brinquedo, que reclamam o tempo todo que tem que fazer uma janta, que tem que fazer alguma coisa, como se tudo tivesse que ser pago, como se tudo tivesse que receber uma recompensa momentânea e imediata. Nós estamos perdendo o eterno. Nós estamos perdendo o caráter dos nossos filhos, a índole dos nossos filhos, porque nós estamos constantemente e diariamente reclamando e reclamando. Nós reclamamos porque o menino corre, nós reclamamos porque a criança faz bagunça, nós reclamamos porque o adolescente come muito. Nós reclamamos porque o marido chega em casa cansado, porque ele proveu o dia todo trabalhando. Os maridos reclamam porque a mulher chegou em casa cansada e não pôde fazer a janta naquele dia porque ela estava exausta, mas ela estava te ajudando a prover para dentro da sua casa. Nós estamos continuamente e diariamente perdendo o eterno para o que é imediato, momentâneo. Examine-se regularmente. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Quanto tempo mais você vai viver reprovado? Quanto tempo mais eu iria querer viver reprovada? Porque eu não paro para me examinar. Examinar o outro é muito fácil. Criticar uma atitude, criticar uma ação, uma decisão é muito fácil. Mas nós não queremos nos examinar. Porque nos examinar às vezes dói e também exige desconforto. Porque você precisa sair da sua zona de conforto para mudar aquilo que precisa ser mudado. E eu vou te falar, esse ano eu estou saindo da zona de conforto para mudar tudo aquilo que tem me impedido de viver o propósito de Deus. E eu vou te falar que não é fácil. Não é uma conversa bonita, não é uma atitude simples. São atitudes radicais que vão mudar a nossa história a partir de hoje. Assim como você pode estar ouvindo essa ministração, pode não estar fazendo sentido para você, ou pode estar fazendo muito sentido para você. Você sair daqui e não praticar nada do que você está aprendendo hoje, e sua vida vai continuar da mesma forma. Se eu não praticar isso que o Senhor está me ensinando esses dias, desde o finalzinho do ano passado para cá, a minha vida, o meu 2026, provavelmente vai ser muito parecido com o ano de 2025. Porque as minhas atitudes vão continuar parecidas com as atitudes as minhas atitudes do meu ano de 2025. Examine-se a si mesmo. O que eu fiz bem? Não é só sobre crítica. É sobre intencionalidade, é sobre alinhamento, é sobre melhorar, é sobre crescer, não é sobre se denegrir, não é sobre você enxergar as suas misérias e simplesmente aceitar que você é um miserável, não. É sobre você ver que você é capaz em Deus de fazer coisas boas. Então, olha, eu fiz bem,
eu fiz isso aqui muito bem em 2025, eu vou fazer de novo em 2026. Em 2025 eu aprendi com Deus a não reclamar do trabalho na minha casa, a não reclamar das coisas que eu tenho que fazer em casa, quando eu preciso cuidar do meu marido, dos meus filhos. Olha, eu fiz muito bem isso em 2025. E eu estou falando verdade, estou falando experiência. Eu vou fazer isso em 2026 e talvez melhor. Mas eu vou levar isso para 2026. Eu estou trazendo isso para 2026. O que eu estou errando? Em que eu estou errando? É um exame real, verdadeiro, simples, da sua pessoa, de você com Deus. Deus, eu estou errando nisso, eu não quero continuar, eu vou mudar. Como eu mudei, como quando eu fui na reunião da casa da irmã Maria da Glória. Eu dei a minha palavra e eu fui. Onde eu preciso melhorar? Senhor, eu preciso da sua graça. Eu preciso da tua direção, da tua sabedoria. Eu preciso melhorar nisso aqui. Anota lá o que você precisa melhorar. Quando chegar no final de 2026, eu declaro que você vai ver a sua mudança. Você vai anotar lá, ó, eu mudei nisso, eu melhorei nisso, eu consegui de novo fazer essa parte aqui que eu fiz bem feita. Termine 2026 diferente de como você começou. Escolha crescer todo mês, sabe? Ora ao Senhor, pede para Ele estratégias, discernimento, sabedoria, para que você possa crescer todo mês. Eu vejo o André fala muito aqui, que tudo aquilo que a gente quer que cresça, a gente tem que investir. Então, se você está cantando aqui e você não se preocupa em fazer uma aula de canto, não tenho dinheiro, agora nós vamos ter aula de canto na igreja, eu não tenho dinheiro, será que você assiste no YouTube as aulas gratuitas? Você que ministra, você que trabalha na mídia, você que trabalha como voluntário, independente da área que você vai trabalhar, onde você estiver, falando da casa de Deus, onde você não tem preço, mas onde você tem valor, sabe? Eu, antes de me tornar, antes da Dona Zil passar o cajado para mim, das mulheres, né, da liderança das mulheres, antes disso, o Senhor já vinha me falando, né, que eu ia trabalhar, eu ia ministrar muito para mulheres, e esse era o meu lugar aqui também na casa do Senhor. Desde que o Senhor falou para mim, eu saí do meu trabalho, eu falei assim, Deus, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar para cuidar das mulheres. E aí, olha só como são as coisas. Eu, como fisioterapeuta, eu pensei que eu ia fazer faculdade, eu queria fazer uma pós, né? Desculpa, gente, faculdade eu já tenho. Eu falei assim, eu quero fazer uma pós para cuidar das mulheres, de alguma maneira, dentro da minha profissão. E eu quero ser, assim, quero crescer nisso para que o Senhor me use. E aí eu pensei em fazer uma pós-graduação em saúde da mulher. Porque ali eu pensei que eu poderia fazer palestras, eu poderia instruir as mulheres, né, fazer tantas coisas. E de fato, se você faz uma pós aí em saúde da mulher, é ótimo. Você pode ser muito bem, você é muito bem aceita. Mas o Senhor falou para mim que ele ia me dar uma faculdade e que essa pós não era para eu fazer. E então o Senhor me apresentou uma mentoria na internet. E há 2 anos eu pago uma mentoria para aprender a cuidar das mulheres dessa casa. Isso é ser intencional. Isso é investir no propósito. Nada vem do nada. Você tem que buscar, você tem que comprar, você tem que investir. E eu não me arrependo, porque eu tenho aprendido muito. E isso tem refletido na minha casa. Então, o que eu quis fazer para cuidar das mulheres dessa casa, primeiro, está fazendo eu cuidar melhor da minha casa. E há 2 anos o Senhor tem me ensinado coisas tão profundas e poderosas nessa mentoria. E eu vou te falar, não é algo assim que eu tô pagando porque aqui é fácil para eu pagar. Não, é um valor até, sabe? É com sacrifício. Então não é de qualquer coisa, de qualquer forma.
Então escolha crescer em 2026. Não admita terminar 2026 do jeito que você está começando hoje. Então peça a Deus estratégias para você fazer curso, para você adquirir conhecimento, para você melhorar na sua área, em todas as áreas, espiritual, emocional, familiar, financeira. Cultive constância, não apenas motivação. Ore, leia, estude, mesmo sem vontade. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E sabe, aqui, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês 2 exemplos sobre intencionalidade. Sobre viver de forma intencional. E 2 pessoas me chamam muita atenção quando eu falo sobre viver de forma intencional, diferente. Uma delas é José. José, ele teve todos os motivos para não continuar. Ele teve todos os motivos para não perdoar. Ele teve todos os motivos para abandonar a Deus. Ele teve todos os motivos para não prosperar, para ser um derrotado. Verdadeiramente um derrotado. Um presidiário para o resto da vida ou um ex-presidiário. Foi preso injustamente. Foi maltratado, foi massacrado. E quando José sai da prisão, quando Deus começa a ascensão de José, né? Quando Deus começa a levantar José então mantém o foco dos sonhos que Deus deu para ele quando ele era ainda menino. De quando o que Deus falou para ele quando ele ganhou uma túnica colorida, né, pastor? Dos sonhos que Deus falou com ele, que Deus mostrou para ele. Ele teve todos os motivos para esquecer. E olha, por bem menos nós esquecemos as promessas que Deus fez há 10 anos atrás. Durante anos, José esteve bem longe dos seus sonhos e do propósito de Deus para ele. Não do propósito, né, mas da visão do propósito. E ele... Quando Deus levantou José, ele se lembrou e ele foi totalmente intencional. Ele continuou, ele foi intencional no perdão, ele foi intencional nas atitudes. E alguém que parece muito com José, quando eu lembro, é o Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ficou preso por 27 anos. Ele foi preso injustamente por 27 anos. Quando aquele homem saiu da prisão, ele se tornou o primeiro presidente na África do Sul. O primeiro presidente negro da África do Sul foi o Nelson Mandela. Aquele homem, ele derrubou um regime opressor. Um único homem, depois de 27 anos preso injustamente. Ele foi intencional no perdão, intencional na missão e na visão dele. Ele saiu, ele não se preocupou com vingança, ele perdoou e ele então, com a sua atitude intencional, ele derrubou um regime opressor, ele uniu uma nação completamente dividida e ele mudou a história. Uma pessoa intencional e cheia do Espírito Santo de Deus, ela é capaz de mudar uma história. Isso é viver de forma intencional. Intencionalidade é decidir quem você será, mesmo quando você não pode decidir o que acontece com você. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. E eu oro para que você seja intencional. Eu oro para que essa palavra encontre moradia no seu coração, para que ela ganhe o seu coração e determine a sua atitude. Você seja intencional, que nós sejamos intencionais, homens e mulheres maduros,
não meninos guiados pelas próprias emoções, pelos próprios sentimentos, mas homens e mulheres que, mesmo quando não puderem decidir o que vai acontecer conosco, nós podemos decidir quem nós seremos diante daquilo que acontecer conosco. E eu fico pensando na minha história. Já vou terminar. Acho que você pode até ficar de pé pra gente cantar um louvor. Mas eu fico pensando na minha história. Uma vez o meu pai, na minha história do meu irmão, nós crescemos num ambiente difícil, né? E como eu já falei com vocês, como que era, nós tivemos uma infância pobre, né? E num ambiente também muito difícil espiritualmente. Eu lembro de uma vez o meu pai deu o testemunho dele aqui na casa da minha sogra na noite de Natal, de Ano Novo, não sei. E ele agradeceu. Se quiser tirar aqui, pode tirar, tá? E ele agradeceu ao Senhor. Ali na frente de todo mundo ele falou: olha, Deus é muito bom comigo, foi muito bom comigo, porque o meu maior desejo era ver os meus filhos dando certo. E ali na humildade dele, ele soube que na criação ele não soube, né, nos educar espiritualmente como deveria ser. Mas ele falou que Deus foi tão bom com ele, porque nós, eu e o meu irmão, não teríamos condição de ser ninguém. Ele falou: vocês não tinham como dar certo. E eu sei que aquilo doeu nele, mas ele testemunhou disso e ele falou: Deus é tão bom comigo que hoje meus 2 filhos estão na presença de Deus. E ele falou, Glauco já tinha feito teologia naquela época. Ele falou: meu filho mais velho é formado, trabalhador, fez teologia. A minha filha é pastora, formada em fisioterapia. E ele falando ali que tinha muito mais, Deus tinha dado muito mais a ele do que ele merecia. E assim é a minha vida. E eu realmente acredito que, humanamente falando, eu não tinha nada mesmo para dar certo. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi, aquilo que eu passei. Quanto tempo, né, eu questionei com Deus do amor dele, porque eu achava que ele não me amava como as outras meninas que tinham mãe. Porque minha mãe eu perdi com 14 anos. E eu achava que Deus não me amava tanto, porque as minhas amigas todas tinham mãe e eu não tinha. E aquilo me doía tanto. Até Deus me ensinar o amor verdadeiro dele. Até ele me cobrir com o amor dele e eu entender, conhecer o Senhor. Então, pessoas intencionais, pessoas que têm um propósito, pessoas cheias de Deus, verdadeiramente não podem decidir o que vai acontecer com elas. Você, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito em te dizer que você não pode decidir se você vai chegar em casa hoje. Você não pode decidir se amanhã você vai estar no seu trabalho provendo para sua família. Você não pode decidir se seu filho não vai cair doente. Você não pode decidir se domingo que vem você vai estar aqui. Ou se você já vai ter partido para a eternidade. Você não pode decidir se durante toda essa semana os seus filhos vão estar à mesa com você, saudáveis. Mas você pode decidir quem você vai ser todos os dias da sua vida, para você, para os seus, para a sua igreja, para o seu patrão e para o seu Deus. E o que eu te aconselho: faça aos homens como para Deus. Que se amanhã você não estiver aqui, aquele dia o
seu dia, a sua vida vai estar totalmente alinhada e à altura da eternidade que você terá encontrado. Amém? Deus te abençoe. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Diga, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a tua noiva, e ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, e ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber. Diga aí, todo louvor. Vamos clamar. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de Você pode levantar sua mão para cantar isso a Ele. Então digna ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele vem. Vem orar aqui, pastora. Ele vem, sem demora ele vem. Glória a Deus. Eu quero perguntar aqui, quem quer viver de uma forma intencional para esse ano, não só para esse ano, mas para a sua vida? Esses ensinamentos têm norteado os meus dias.
E é por isso que eu trouxe essa palavra para vocês. E eu sabia que não era uma palavra de muitas glórias e aleluias, porque era uma palavra mesmo instrutiva, algo prático. E eu queria que você levantasse a sua mão aonde você estiver mesmo. Você que sabe aonde você estiver. Você que sabe que precisa ser intencional, que precisa mudar algumas coisas na sua vida, para que você verdadeiramente desfrute do favor e graça do Senhor. Levanta a sua mão aonde você estiver e fala assim: Deus, pode repetir comigo: Deus, eu preciso mudar. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque é uma instrução do Senhor, Deus. Obrigada porque o Senhor é um pai que ensina os seus filhos, que instrui, que direciona, que dá propósito, que traz clareza e que também nos dá condições, Deus, de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Porque o Senhor sabe como nós precisamos agir para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame sabedoria do alto sobre nós. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos constantes e intencionais para desfrutar do favor e da graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei que algumas coisas são simples de mudar, algumas atitudes nós devemos tomar para sermos intencionais, para alcançarmos os nossos objetivos. Mas eu sei também, Deus, que ainda que por erro nosso, por atitudes erradas nossas, hoje pode ter pessoas aqui, Senhor, talvez alguns de nós que estamos aqui temos algo que nós não podemos fazer. Temos algo para resolver, uma dívida, uma situação de saúde, uma situação familiar que nós não podemos resolver, embora nós tenhamos um ano completamente intencional e constante. Para essas coisas, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, derrama a tua graça. Pai, derrama essa graça, que é a capacidade que nós não temos para realizar aquilo que nós precisamos. Essa graça, Deus, que nos envolve, que nos torna divinamente capazes de concretizar, capazes de agir, capazes de viver. Eu te peço em nome de Jesus que nós venhamos viver a tua graça, Deus. Essa capacidade sobre-humana de viver o extraordinário, de viver o sobrenatural, Senhor, de viver milagres e prodígios. E quando chegarmos lá no final de ano, do ano de 2026, nós possamos olhar para a tua palavra, falarmos um com os outros: foi Deus quem fez isso. Quando alguém nos perguntar o que você fez, olha, eu fui intencional. O Senhor me ensinou a agir com intencionalidade, com constância. Mas houve alguma coisa no meio do caminho sobrenatural, houve alguma coisa no percurso em que eu não podia colocar a mão, em que nada que eu fizesse poderia adiantar, nada que eu tenha feito poderia realizar. Mas a mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor fez isso por mim, fez isso pela minha casa, fez isso pela minha família, fez isso pela minha igreja. A mão do Senhor fez isso. Tudo que eu não pude fazer, a mão do Senhor fez. E nós possamos dizer em 2026 que nós estamos felizes. Hoje nós estamos com os que sonham, porque o Senhor restaurou a minha sorte, como restaurou a sorte de Sião. O Senhor restaurou a minha casa, como restaurou a sorte de Sião. O Senhor restaurou a minha vida espiritual, financeira, material, emocional, familiar, como restaurou a sorte de Sião. E por isso a minha boca se encheu de riso e de júbilo diante do meu Deus, que faz novas todas as coisas.
que opera milagres e prodígios, que continua fazendo o que eu não posso fazer, que continua operando onde eu não posso operar, que continua tocando aonde eu não posso tocar, porque eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé naquele que me guarda, naquele que me sustenta, naquele que me direciona. Eu vivo para a eternidade e pela eternidade ao lado do Senhor, meu Deus. Oh, Pai, nós pedimos e oramos por isso, e que o seu nome seja glorificado nesta casa e em nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um amém, um glória a Deus e aplaudir ao Senhor.